invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de posse. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 139. Livra-me, Senhor, do homem malvado. Livra-me do homem perverso. Solicito ao vereador Moisés dos Santos Cunha que se coloque à frente da Bíblia Sagrada para fazer o juramento, conforme o artigo 13 do Regimento Interno. Eu, Moisés Cunha, prometo cumprir a lei orgânica do município de Capão da Canoa, desempenhada com honra, lealdade e dedicação, tanto que me foi confiado. Declaro o vereador Moisés dos Santos Cunha empossado como vereador dessa Casa Legislativa. Peço que tome o seu lugar. Seja bem-vindo. Daremos seguimento aos trabalhos. Senhor secretário, sigamos o expediente do dia. Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Presidente, vereadora professora Lavina. Secretário, vereador Atilar Júnior. Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 19 horas, na Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. Ao verificar o livro de presenças, a senhora presidente constatou que todos os vereadores estavam presentes. Logo após a senhora presidente, declarou aberta a presente sessão ordinária. O secretário, vereador Atilar Júnior, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, fez a leitura da ata da sessão ordinária havida em 26 de agosto do presente ano. Expediente. Leitura do pedido de providências, número 164, de autoria do vereador Nenê do Crepe. Leitura do pedido de providências, número 165, de autoria do vereador Flávio Lara. Leitura dos pedidos de providências, número 166, 167, 168, 169 e 170, de autoria do vereador Atilar Júnior. Leitura do pedido de providências, número 171, de autoria da vereadora professora Lavina. Leitura do pedido de informações, número 017, de autoria do vereador Santana do Gás. Leitura do pedido de informações, número 018, de autoria do vereador Joel Novaski. Leitura do pedido de indicação, número 008, de autoria do vereador Santana do Gás. Leitura do pedido de indicação, número 009,
de autoria do vereador Atilar Júnior. Leitura do pedido de indicação número 010, de autoria da vereadora Juliana Martin. Leitura do projeto de lei ordinária número 077, juntamente com a mensagem retificativa 012 do Executivo Municipal. O vereador Joel Novaski fez a proposição para a inclusão na ordem do dia o projeto de lei ordinária 077 com a mensagem retificativa de número 012 e solicitou a suspensão da sessão por 5 minutos para a confecção dos pareceres. A senhora presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, a proposição foi aprovada. Leitura dos projetos de lei ordinária 078, 079, 081 e 085, de autoria do Executivo Municipal. O vereador Joel de Matos Novaski fez a proposição para a inclusão na ordem do dia o projeto de lei ordinária 085 de 2019 e solicitou a suspensão da sessão por 5 minutos para a confecção dos pareceres. A senhora presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, a proposição foi aprovada. Leitura do projeto de lei complementar 005, de autoria do Executivo Municipal. Por determinação da presidente e conforme o regimento interno, está à disposição dos senhores vereadores, por 5 minutos, o uso da tribuna. Fizeram uso da tribuna os vereadores Ademar Duarte, Juliana Martin, Joel Novaski, Nenê do Crepe, Valmarino Machado, Flávio Lara, Ronaldo Tita, Atilar Júnior, Santana do Gás e professora Lavina. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para a prorrogação da sessão até o término dos trabalhos e solicitou também que fizessem somente a leitura das emendas e dos números dos projetos e dos pedidos. A senhora presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, a proposição foi aprovada. Ordem do dia. Foram colocados em discussão o projeto de lei ordinária 077 de 2019, juntamente com a mensagem retificativa 012 de 2019, projeto de lei ordinária 085 de 2019, projeto de lei ordinária 068 de 2019. O vereador Flávio Lara discutiu acerca do projeto de lei ordinária 085 e frisou que vota a favor, baseado na exposição de motivos. Pedido de informações número 017 de 2019, pedido de informações 018 de 2019. Logo após, a senhora presidente colocou em votação e, por unanimidade, foram todos aprovados. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu, presidente, encerro a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata, e eu, secretário, a subscrevo, juntamente à senhora presidente. Vereadora Atilar Júnior, secretário. Vereadora professora Lavina, presidente. Parecer preliminar
da Comissão de Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020. Parecer 001 de 2019. Data 2 de setembro de 2019. Apto à leitura. Inapto à leitura. É a conclusão. Obrigado, Gabriel. Relatório. Trata a presente matéria do projeto de lei ordinária número 084 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, de origem do Poder Executivo, cumprindo assim com o que determina o artigo 81 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, neste momento, passa a analisar a formalidade do projeto, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa. O parecer de preliminar, ora formulado, tem base constitucional o artigo 166, parágrafos 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se ao município por força do princípio da simetria. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Depreende-se desses dispositivos constitucionais que a Comissão de Orçamentos, Fiscalização e Controle não só se responsabiliza pela discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, como também possui a responsabilidade de acompanhar a fiscalização orçamentária e financeira do município. Por isso, a orientação constitucional é no sentido de que a comissão deve, preliminarmente ao parecer de mérito, opinar pela sua adequação ou não, cabendo, neste último caso, a oportunização da matéria ao Executivo para as devidas e considerações, fazendo uso da faculdade que lhe é dada pelo artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Parecer. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei ordinária 084 de 2019, em análise, não possui nenhum vício que possa obstruir sua leitura, posto que é apresentado pelo prefeito, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165
da Constituição do Brasil. A respeito do conteúdo, a matéria não se apresenta corretamente proposta, e esta comissão constatou que os anexos previstos no parágrafo único do artigo 1º não estão indicados a sequência de numeração, o que fere os ditames da Lei Complementar número 9598, que regra a técnica redacional de projetos, o que deve ser corrigido para que tenha numeração sequencial. O anexo de memória e metodologia de cálculo previsto na linha B do inciso 3 do parágrafo único do artigo 1º não consta a numeração do anexo e falta a previsão do ano de 2019 na apresentação dos dados expostos. O artigo 3º informa que valores estão previstos no anexo, mas não indica qual seria o anexo referente. Na linha A do parágrafo 4º do artigo 9º, descreve que as emendas impositivas individuais são decorrentes da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo correto que a mesma é decorrente da receita corrente líquida projetada para o próximo exercício, o que fere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município. Na linha B do parágrafo 4º do artigo 9º, descreve como emendas coletivas, sendo que o correto, conforme prevê a Constituição Federal, as emendas são de bancada. Na linha E do parágrafo 4º, na linha B do parágrafo 4º do artigo 9º, na linha E do parágrafo único do artigo 1º, da qual trata da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, o mesmo não apresenta indicação do ano de 2019. Não consta no projeto de lei, ora apresentado, a previsão do anexo de planejamento com as despesas de pessoal. No inciso 1º e 2º do artigo 9º, que trata da distribuição da reserva de contingência, o mesmo não está de acordo com o demonstrativo de riscos fiscais e providenciais. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 3º. Ausência do anexo de evolução do patrimônio líquido, LRF, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. Ausência das ações de governo contendo seus programas, funções, subjunções, projetos e atividades. Pelos fundamentos declinados neste parecer, esta relatoria opina pela readequação do projeto de lei em exame, devendo a matéria ser encaminhada ao Poder Executivo para que, utilizando-se da faculdade do parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição da República, retifique ou se manifeste sobre as ausências apontadas em anexo a este parecer. Sala das Comissões, em 2 de setembro de 2019, Joel de Matos Novaski, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Otávio Teixeira, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Flávio Lara, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos. Pedido de providências número 172, para que faça uma manutenção asfáltica na Rua João Preto, ou Rua 15, próximo ao número 48, no bairro Santo Antônio. Em visita ao nosso gabinete, nos foi solicitado a manutenção da malha asfáltica que apresenta grandes buracos na Rua João Preto, próximo ao número 48. Os buracos estão enormes e alterando a condição de trafegabilidade, situação de extrema urgência para a realização do reparo e visando a segurança dos pedestres. Capão da Canoa, 5 de setembro de 2019,
vereador Atilar Júnior, PDT. Pedido de providências número 173. Solicita-se que o Poder Executivo providencie a colocação de meio-fio na rua São Francisco de Paula, em toda a sua extensão, no distrito de Arroio Teixeira. Moradores da rua São Francisco de Paula, no distrito de Arroio Teixeira, em visita ao nosso gabinete, informam que a rua foi asfaltada há pouco tempo pelo Poder Executivo. Porém, até o dia de hoje, ainda não foi colocado meio-fio em toda a sua extensão, o que causa transtorno aos moradores. Neste sentido, solicitamos que seja providenciado o mais breve possível para o bem da municipalidade, em especial aos moradores da rua São Francisco de Paula, no distrito de Arroio Teixeira, a colocação do meio-fio em toda a sua extensão de rua. Capão da Canoa, 5 de setembro de 2019, vereador Atilar Júnior, PDT. Pedido de providências número 174. Solicita-se ao Poder Executivo que coloquem redutores de velocidade na rua São Francisco de Paula, no distrito de Arroio Teixeira. Após a pavimentação asfáltica, solicitamos ao departamento responsável para que coloquem redutores de velocidade na rua São Francisco de Paula em sua extensão. A comunidade relata que os veículos que utilizam a via passam em alta velocidade e, para evitar acidentes, solicitamos com extrema urgência a confecção dos redutores de velocidade. Capão da Canoa, 5 de setembro de 2019, vereador Atilar Júnior, PDT. Senhora Presidente, eu gostaria aqui de saudar o sempre vereador Laurindo, que se faz presente aqui, que já foi ocupante de uma cadeira deste parlamento. Seja bem-vindo, meu amigo, seu Laurindo. Para mim, sempre lhe enxergo como vereador. Pedido de providências número 175, de 2019. Solicita-se a colocação do calçamento em PVS ou asfalto na rua Cruzeiro do Sul, Rua Argos e Rua Estrela Polar, sentido mar, no bairro Arco-Íris. Dito pedido faz-se necessário devido a inúmeras reclamações de moradores e veranistas com residência nas ruas acima citadas. As referidas ruas necessitam de melhorias e manutenção com urgência, pois encontram-se em péssimo estado e intransitáveis, piorando a situação em dias de sol. A elevação de poeiras e em dias de chuva formam-se enormes buracos, prejudicando a trafegabilidade das pessoas e veículos. Diante do exposto, requer-se que sejam tomadas as providências com a maior brevidade possível. Capão da Canoa, 6 de setembro de 2019, vereadora professora Lavina, PDT. Pedido de providências número 176, de 2019. Solicita-se ao Executivo Municipal que seja colocado uma nova parada de ônibus em frente à Madeireira Ajudo, na Avenida Paraguaçu. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que a população necessita abrigar-se para esperar o transporte coletivo. Em anexo, fotos dos terrenos. Capão da Canoa, 6 de setembro de 2019, vereador Flávio Lara, PSB. Pedido de providências número 177, de 2019. Solicita-se a colocação de calçamento em PVS na Avenida Praia do Barco, sentido Serra, no bairro Praia do Barco. Essa solicitação faz-se necessária devido aos inúmeros pedidos dos moradores com residência na avenida citada acima. Pelo fato da avenida ser apenas ensaibrada, no período chuvoso, formam-se grandes poças de água e muitos buracos, e em dias de estiagem levanta muita poeira, prejudicando os moradores. Espera-se que seja atendido essa solicitação com a maior brevidade possível. Capão da Canoa, 6 de setembro de 2019, vereadora professora Lavina, PDT.
Projeto de Lei número 082, de 2019. Fica denominada Rua Oliveira Steinmetz, o logradouro antes denominado como Rua 4, no bairro Morada do Sol, e da outras providências. Artigo 1º, fica denominada Rua Oliveira Steinmetz, o logradouro antes denominado como Rua 4, no bairro Morada do Sol, iniciando ao sul, na Rua 1, até a Rua Orestes Clemente Serra, ao norte, na cidade de Capão da Canoa. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, agosto de 2019, vereador Ademar Duarte, do MDB. Exposição de motivos. Oliveira Steinmetz nasceu em Maquiné no dia 1º de fevereiro de 1911. É filho de Rodolfo Steinmetz e Cândida Monteiro Steinmetz. Casou-se com a senhora Dolores Ribeiro Steinmetz, com quem teve os filhos Bolívar, Vaci, Vani e Vanilda. Do seu segundo casamento, com a senhora Eni Ramos Teutônio, teve 2 filhos, Paulo Roberto Steinmetz e Sônia Steinmetz Costa. Oliveira Steinmetz é bisavô, seu neto Regis e seu bisneto Mateus. Iniciou sua vida profissional com apenas 10 anos de idade, como auxiliar na indústria canavieira. Mais tarde, tornou-se marujo das embarcações lacustres, voltando-se posteriormente para o comércio. Iniciou sua carreira política por volta de 1947, quando seu nome foi indicado para concorrer ao cargo de vice-prefeito de Osório, obtendo vitória. Em dezembro de 1950, assumiu o cargo de prefeito, permanecendo até o fim do mandato em Osório. Em 1951, foi eleito vereador, mas logo após deixa aquele cargo para assumir a subprefeitura do 1º distrito. Mais tarde, assumiu a subprefeitura de Tramandaí, Palmares do Sul e Capão da Canoa. Na década de 70, regressou no funcionalismo público municipal, trabalhando na fiscalização de obras do então distrito de Capão da Canoa. Em 1982, era subprefeito de Capão da Canoa quando Capão se emancipou. Oliveira foi quem empossou o então prefeito Egon Birling em janeiro de 1983. Em 1997, por problemas de saúde, veio a falecer na cidade de Osório. Projeto de resolução número 004 de 2019. Acresce o parágrafo único do artigo 120 e altera a redação e acresce o parágrafo ao artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa e da outras providências. Artigo 1º, acresce o parágrafo único ao artigo 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, que passa a constar com a seguinte redação. Parágrafo único. A critério da mesa diretora, as proposições já divulgadas no sítio eletrônico poderão ter a leitura apenas do número, ementa e autor. Artigo 2º, altera a redação e acresce parágrafo ao artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, que passa a constar com a seguinte redação. Artigo 184, parágrafo 1º. Os projetos de emenda impositiva individuais e emendas impositivas de bancada receberão numeração própria, individualizada e sequencial por ordem de recebimento. Parágrafo 2º. Os valores para a composição das emendas impositivas de bancada terão seu total dividido pelo número de vereadores do Poder Legislativo, multiplicados proporcionalmente pela composição da respectiva agremiação partidária que representam. Parágrafo 3º.
nas emendas impositivas individuais, nas quais o vereador ou vereadora não protocolar em tempo hábil ou não manifeste interesse na proposição, os percentuais remanescentes serão distribuídos de forma igualitária aos demais interessados. Parágrafo 4º. Na hipótese de licença do titular da vaga do vereador ou vereadora, a emenda impositiva poderá ser apresentada pelo respectivo suplente, retornando a autoria para o vereador ou vereadora titular no exato momento em que retornar à vaga. Parágrafo 5º. Na hipótese do autor da emenda ou seu respectivo suplente não estiver no exercício do mandato da vereança, compete à Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal a indicação do remanejamento da programação, cujo impedimento seja insuperável. Parágrafo 6º. O edital de regramento para a apresentação das emendas impositivas individuais e de bancada será publicado pela Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, contendo as demais regulamentações da matéria. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, Professora Lavina, vereadora PDT. Joel de Matos Novaski, vereador PDT. Atilar Júnior, vereador PDT. Flávio Lara, vereador PSB. Nenê do Crepe, vereador PSB. Ronaldo Tita, vereador PPS. Ademar Duarte, vereador MDB. Santana do Gás, vereador PSB. Valmarino Machado, vereador PTB. E Otávio Teixeira, vereador PSDB. Justificativa. A presente propositura visa adequar o regimento interno com vistas à aplicabilidade da Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019, que trata das emendas parlamentares de bancada e deverá ter sua adequação inserida em consonância com a Lei Orgânica do Município e equitativamente com os ditames da Constituição Federal. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, em 9 de setembro de 2019, Professora Lavina, Joel de Matos Novaski, Nenê do Crepe, Ronaldo Tita, Ademar Duarte, Atilar Júnior, Flávio Lara, Santana do Gás, Valmarino Machado e Otávio Teixeira. Projeto de emenda número 001, de 2019, à Lei Orgânica. Autoria Poder Legislativo. Altera a redação dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal para adotar, no processo legislativo orçamentário municipal, as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019, e suprime o parágrafo único do artigo 88. Artigo 1º. Altera a redação dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal nos seguintes termos. Artigo 87, parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde,
e as emendas coletivas de bancada serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A garantia de execução de que trata o parágrafo 3º deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 5º. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 3º e 4º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 6º. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 7º. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 3º e 4º poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares. Parágrafo 8º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 3º e 4º deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 9º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 10º. As programações de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 2º. Suprime o parágrafo único do artigo 88. Artigo 88, parágrafo único, suprimido. ADI número 70080549520. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Congresso Nacional, por meio da Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019, alterou os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, acrescentando dispositivos para a implementação das emendas orçamentárias coletivas. Desta forma,
urge-se a necessidade de adaptar a nossa lei orgânica do município, artigo 87. A partir do exercício fiscal de 2017, o Poder Legislativo Municipal, mediante alteração da lei orgânica do município, apresenta emendas impositivas individuais e agora, com esta proposta em questão, há a possibilidade de as emendas serem propostas de forma coletiva entre os vereadores. A Câmara Municipal, por intermédio de seus vereadores, tem ao longo dos anos desenvolvido um trabalho de fiscalização e controle das verbas públicas, inclusive com a devolução de valores substanciais para investimentos em nossa cidade. A presente proposta cria elementos capazes de ampliar o trabalho legislativo, que, por sua vez, reverterá em melhorias e benefícios para toda a população, e supressão do parágrafo único do artigo 88 da LOM contempla a ADI número 700-805-495-20, encaminhada pela Câmara Municipal de Vereadores e envolvendo as leis de diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do ano de 2019, em face de procedimento equívoco interposto pelo Poder Executivo na sanção desta lei. Portanto, como a previsão constitucional deve prevalecer sobre qualquer outra, ante o princípio da hierarquia das leis, encaminhamos o presente projeto de emenda à lei orgânica para a apreciação desta egrégia Câmara. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, em 4 de setembro de 2019, professora Lavina, vereadora PDT, Joel de Matos Novasque, vereador PDT, Nenê do Crepe, vereador PSB, Ronaldo Tita, vereador PPS, Ademar Duarte, vereador MDB, Atilar Júnior, vereador PDT, Flávio Lara, vereador PSB, Santana do Gás, vereador PSB, Valmarino Machado, vereador PTB e Otávio Teixeira, vereador MDB. Conforme o regimento, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Flávio Lara. Senhora Presidente, nobres vereadores, primeiro, cumprimentar o vereador Moisés, feliz pela sua chegada nessa casa, também da vereadora Juliana, que também queria que o senhor assentasse essa cadeira. Parabéns ao MDB por trazer o senhor até casa na noite de hoje e para os próximos. Tá, o vereador Laurindo. Muito debate fizemos nessas tribunas e que amigo, companheiro de muitos anos. Bem-vindo a essa casa. Eu vou só falar sobre a Lei Complementar 30, que talvez o governo não conheça, e que vai demandar inúmeras ações semana passada e na próxima, nessa, e que para que nós não passamos vergonha, o governo leia a Lei Complementar 30, que ela é maior do que qualquer lei ordinária comum aprovada na Câmara. Porque o que é que diz complementar, que é o plano de carreira do magistério, sobre orientação e supervisão, está escrito lá. O que precisa para orientação e supervisão? Licenciatura plena,
ou outra licenciatura com pós-graduação específica para supervisão e orientação, ou orientação. O edital, contrariando o que está aqui, causando um desconforto desnecessário, porque o governo criou um edital que não existe, criando situações que não existem. O que vale para o concurso é o que está lá no plano de carreira. Está no plano de carreira, é isso, ponto. É assim que muitos profissionais trabalham hoje, trabalhando com essa titulação e não com outra. Vamos aos professores de educação infantil, séries iniciais e finais. O problema não está nos finais. O problema é que vocês, o governo, de novo altera o edital, não respeita a Lei Complementar 30 do plano de carreira do magistério, que o que é que diz o plano de carreira do magistério? Diz que para a educação infantil e para séries iniciais, o que é que tem que ter? Curso superior de licenciatura plena com habilitação específica. Ponto. Como vocês colocaram no edital, o pessoal da faculdade aqui, da Uniaselv, não pode fazer. O pessoal da Facus Osório também não pode fazer. Porque ao invés de vocês colocarem o que está na Lei Complementar 30 da Educação, que é plano de carreira, vocês inventaram a exigência única do edital, que é pedagogia. Eliminaram todos os outros profissionais que também têm como atuação, como licenciatura plena, atuar na educação infantil e nas séries iniciais. Portanto, só hoje foram mais de 7 demandas ao Ministério Público. É mais fácil não insistir no erro do que continuar como está. Então, eu gostaria que o governo olhasse a Lei Complementar 30 e corrigisse os editais da educação infantil, das séries iniciais, da supervisão e da orientação. Acredito que vou fazer só isso essa semana. Só isso. Só para deixar esse pedido. Por quê? Porque o concurso já está logo ali. Espero que tenham corrigido aquela função que o padeiro pode ter ensino fundamental incompleto e vai supervisionar quem tem nível superior. Eu nunca vi disso. Espero que isso. E que faça um trâmite bom para que não tenha que ter contratos no final do ano aqui. Bem? Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Atilar Júnior. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não queria falar agora. Li trocentas páginas aí, mas vamos lá. Na verdade, venho para saudar o nosso querido amigo e agora vereador Moisés, a quem carinhosamente eu me reporto sempre como o alemão, de forma muito carinhosa, muito respeitosa. Seja bem-vindo a esta casa. Todos, como eu te disse, na sala de reuniões, Moisés, repito aqui de público, nós temos sempre de 4 em 4 anos um vestibular, né, a qual todo e qualquer cidadão tem a possibilidade, estando em dia com suas atribuições sociais, né, como cidadão, de colocar o seu nome à disposição da comunidade e, naturalmente, que nós aqui, pelo menos em Capão da Canoa, porque o número nunca é igual para todas as cidades, mas aqui em Capão da Canoa nós elegemos 11 vereadores. Isso não significa que os demais que não conseguiram lograr êxito conforme as leis eleitorais não deixam de ser vereador, porque não deixa de ser. Eu sei do teu trabalho,
sei do teu comprometimento junto à comunidade e independente de questões políticas, partidárias, eu sei, acima de tudo, da tua intenção, que são sempre as melhores possíveis. E por isso, hoje, tu goza da possibilidade de ser vereador aqui em Capão da Canoa. Seja bem-vindo. A casa, como sempre foi tua, mais do que nunca hoje é. Aberta essa possibilidade, obviamente, naturalmente, pela nossa querida amiga e vereadora Juliana Martin. Eu quero, não havia me preparado já para, de imediato, após todas as leituras, falar, mas o que me traz também à tribuna, no dia de hoje, nós que somos gestores públicos, nós temos o dever de buscarmos estar atentos a todas as demandas da sociedade. E o que me preocupa é algo que vem sendo destacado na imprensa nacional e que reza sobre a Bienal de São Paulo, em que foi, do Rio de Janeiro, perdão, em que foi colocado, comprado ou distribuído aproximadamente 23 mil exemplares. E aqui eu fico tranquilo se eu estiver falando esse número errado, para ser corrigido. De um livro em que na capa, né, deste livro pareciam dois super-heróis se beijando na boca. Qual o meu pensamento enquanto gestor, mas acima de tudo, enquanto pai de família? Tenho uma irmã que é professora e que ela dá aula para as séries iniciais. Logo que recebi e que fiquei surpreso com essa reportagem, liguei para ela para saber sobre o que ela pensava a respeito. Embora eu tenha o meu posicionamento de forma muito clara. Tenho inúmeros amigos, eleitores, inclusive familiares, que são gays. E não tenho absolutamente nada contra, porque isso não é nada além de uma opção da vida da pessoa. No entanto, creio que para que nós possamos formatar uma família, ainda é necessário um homem e uma mulher, para que haja a conjunção carnal e, posterior a isso, o dom da vida, onde todos nós nascemos, inclusive os gays. É impossível qualquer ser humano, em plena racionalidade, acreditar que uma criança de 4, 5 ou 6 anos de idade tenha a capacidade de discernimento, de entender o que é certo ou o que é errado, ao ver dois homens ou duas mulheres, ou até mesmo um homem e uma mulher se beijando. Fatalmente, as grandes mídias televisivas, jornalísticas, a imprensa, trata esse assunto com um extremo sensacionalismo e que me provoca uma reflexão. Embora ainda me considere jovem, faço parte de uma outra geração em que não tive na minha infância telefone celular, não tive na minha infância nem na minha adolescência computadores, não tive acesso, até porque não tinha rede social. Mas eu nunca vi, vereador Tito, o senhor que trabalha também em âmbito escolar, o senhor, vereador Flávio Lara, a senhora, vereadora Lavina, eu nunca vi, pelo menos fiz todo o meu ensino fundamental na escola Jorge Dariva, eu nunca vi na minha vida um livro infantil em que tivesse sequer que fosse um homem e uma mulher se beijando na boca. Porque eu não estou aqui discutindo ou debatendo algo relacionado à sexualidade. Criança, ela tem que brincar e aproveitar a sua infância da melhor forma possível, para que não tenhamos seres humanos, cidadãos, depois de crescidos, criados, mais maldosos. E eu digo porque aconteceu um episódio no último final de semana, aqui na cidade de Balneário Camboriú, onde um cidadão de 32 anos abusou sexualmente da própria filha, com 12 anos. A polícia só descobriu depois que a menina teve sangramento em seus órgãos genitais. Aqui, na nossa capital gaúcha,
uma menina de 5 anos de idade com deficiência auditiva, portanto, surda, foi submetida a inúmeros casos de estupro até a morte. Morreu asfixiada. Detalhe, o seu estuprador era o seu padrasto. Nós temos que ter consciência disso enquanto gestores, mas acima de tudo, porque independente de credo, independente de opção sexual, independente de questões políticos partidárias, e eu toco e abordo esse tema com bastante preocupação, porque somos todos filhos de Deus, de um mesmo Deus que rege os nossos caminhos. E para mim, no meu ledo entendimento, dentro da minha humilde caminhada, pelo menos até hoje na vida, e faço aqui já as minhas considerações finais, senhora presidente, eu acredito ainda piamente, por ser pai, que uma criança de 5, de 6, de